Vocês, eu sou uma grande entusiasta das criptos e com certeza é uma grande satisfação estar aqui mediando, né, o painel com o Fernando Urrich e o Richard Rittenbang. Para quem não sabe, o Richard é meu marido também, nós trabalhamos juntos, mas com certeza eu tive a oportunidade de, quando eu comecei a me interessar pelas criptos, ter uma orientação de um dos profissionais, né, de um economista que é a referência e autoridade nesse assunto, que é o Fernando Urrich. E acredito que não é sorte, a gente busca os nossos caminhos, mas com certeza foi uma grande oportunidade. E o Richard também, sempre neste caminho aí, aprendendo constantemente e diariamente com ele. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas evitam falar, que é sobre as crises, ainda mais em mercados de alta. É praticamente pecado falar sobre esse assunto, só que nós estamos aqui para instigar essa questão e falar sobre esse assunto. Então, para a gente começar, queria pedir para você, Ruth, sei que a maioria de vocês já conhece, Fernando, mas para você se apresentar, falar um pouquinho do trabalho que você está fazendo, e o Richard também. Muito bem, bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui nesse painel, só com feras. Vai ser difícil discordar do Richard, que a gente concorda com quase tudo. Mas, para quem não me conhece, eu estudo esse mercado, escrevo, divulgo informação, procuro difundir esse conhecimento há mais de 6 anos, comecei lá em 2013, e desde 2017 eu me juntei ao Grupo XP Investimentos e hoje eu estou como analista-chefe da XDEX, que já faz praticamente 7, 8 meses que está em operação. E eu sigo um grande entusiasta e muito entusiasmado com esse mercado cada vez mais. E esse é um tema engraçado, eu estava refletindo aqui. Um painel desse, falar do Bitcoin como uma alternativa a uma crise mundial há 6 anos ou um pouco mais, seria absolutamente risível. Eu acho que hoje já passou do risível e o pessoal já começa a se perguntar: e se talvez isso pudesse realmente ser uma alternativa? Mas é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, ao lado aí de grandes feras. E esse tema aqui, acho que é muito da minha história mesmo de vida, né? Eu comecei muito cedo, né, no mundo dos investimentos e me especializei principalmente em mercados muito voláteis e também me dediquei muito a estudar os grandes ciclos, né, econômicos, né? E sou um grande entusiasta do Bitcoin já desde os primórdios, quando estava renascendo o movimento para propagar ideias de liberdade no Brasil. E eu gosto de falar que eu sou entusiasta de tudo que, qualquer forma de mecanismo, ideia, que tente ou procure devolver o poder às pessoas, né? Porque um dos males desse mundo moderno é o excesso de centralização de poder e recursos, né, que fragiliza a gente, e a gente tem uma sequência de crises brutais e que as pessoas acham às vezes que a cura para elas, o remédio, piora e provoca ainda mais crises, né, que é o tema desse painel. Então, a gente dá essa visão aí com a Tatá e o Urrich, nesse sentido aí da gente ver esse cenário atual, que é um cenário que a gente tem que abrir o olho sim, você tem uma série de sinais aí já presentes, e essa alternativa que está pintando aí para a gente ter uma espécie de proteção ou um seguro contra um possível problema nesse sistema financeiro mundial extremamente centralizado e fragilizado. Bom, então, para a gente começar, você falou sobre a questão dos sinais. Para quem atua no mercado financeiro, com investimentos, são poucos, acredito que vocês dois são os únicos economistas que eu acompanho que têm alertado para alguns sinais que indicam uma potencial crise. Eu queria saber de vocês, se vocês poderiam falar alguns destes sinais, o que vocês visualizam aí no atual cenário. Bom, tem vários sinais que mostram esse... acho que não falta sinal, que mostram esse, primeiro, esgotamento de um ciclo de expansão econômica mundial, profundos desequilíbrios no mercado financeiro, com uma tomada de risco cada vez maior,
Basta ver os preços de praticamente todos os títulos de dívida corporativa no mundo todo. O Brasil ainda é uma exceção, mas também é afetado. Mas hoje eu recebi por WhatsApp a informação de que tem um bonde da Petrobras, uma dívida da Petrobras, no mercado europeu, que já está rendendo juros negativos. Petrobras. Então, a gente vê na Europa o bônus da Itália, a dívida soberana da Itália, que já rende menos que dos Estados Unidos. Claro que é sempre um campeonato de feiura quando a gente fala de moedas e países, quem está mais endividado e fiscalmente pior. Mas esses são alguns sinais. Inversão da curva de juros americana, que já aconteceu no começo de abril, se não estou enganado, e segue invertida, o título de 10 anos abaixo do título de 3 meses. Os índices de ações que seguem batendo recorde atrás de recorde. E os bancos centrais agora que retrocederam numa postura que lá em outubro, novembro do ano passado disseram que iam começar a elevar as taxas de juros, especialmente o Banco Central americano, e deram um cavalo de pau nesse ano, em dezembro, já dizendo, não, peraí, acho que a gente não vai mais subir juros, a gente vai baixar juros. E o que é realmente impressionante, porque é reduzir juros, estimular a economia no momento que a economia ainda está crescendo, ainda está num ciclo de expansão, os índices de ação estão nos maiores patamares da história, dos Estados Unidos todos bateram recordes da história, não é desde a crise, da história, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Na Europa também é uma situação similar, e mesmo assim é preciso baixar ainda mais os juros. E aí quando a gente vê esse prognóstico de mais rodadas de afrouxamento quantitativo, que é imprimir dinheiro e comprar ativos no sistema, então injetar liquidez, criar dinheiro, criar moeda, não tem como isso não afetar de forma positiva o preço de ativos que são escassos por natureza, seja o ouro, natureza de fato, ou o Bitcoin, natureza digital criada pela mente humana. Mas é sim um ativo escasso. Então, quando a gente olha esse cenário macro e todos os sinais, profundos desequilíbrios foram criados, estão sendo gestados, e os bancos centrais querem perpetuar esses desequilíbrios. É importante frisar que o Bitcoin ele nasce como uma resposta à crise mundial de 2008. Crise mundial de 2008 que colocou o mundo de joelhos, colapsou todo um sistema financeiro mundial, foi o apocalipse na Terra. Por isso é uma coisa que eu gosto de quando eu participo de palestra, de painel, eu queria perguntar aqui com toda sinceridade, quem passou por 2008 como investidor, que está presente aqui? Olha, virem aí, olha quantas poucas pessoas. A memória dessa crise já está se passando. E foi muito, muito grave. Foi muito grave o que aconteceu. Foram atos de irresponsabilidade. Pessoas que não tinham a pele em risco, ou seja, elas ficavam só com o bônus, mas o ônus foi transferido para a sociedade. E como foi que lidamos com isso? Injetando mais dinheiro no sistema. Protelando a verdadeira solução. Fazendo bailouts, né? Tipo resgates. Então você tem primeiro o Bitcoin surgindo por esse grupo que falou, chega! O mundo não pode mais ser colocado de joelhos por uma moeda estatal, um sistema financeiro centralizado mundial. Chega disso, chega. Então vamos criar uma alternativa que a gente não precise disso. E aí surgiu o Bitcoin, depois o ecossistema com as altcoins. No momento atual, que tipo de sinais que a gente tem? A gente tem sinais de longo prazo, como o Ulrich colocou super bem, que já são muito ruins de deterioração. A curva invertida, que significa o quê? Que o mercado precifica uma economia desacelerando e entrando em recessão, e para isso o Banco Central teria que reduzir os juros lá nos Estados Unidos. Você tem mercado imobiliário novamente também com uma série de problemas. Um sinal que foi recente, por exemplo, os imóveis em Manhattan estão caindo numa velocidade que não acontecia desde 2007. Você tem uma série de sinais de médio prazo que ainda estavam preservados, que começaram a surgir. Então você tem um cenário macro totalmente em deterioração, em contraste com uma euforia que vem surgindo. Então eu só vou dar outro dado para vocês refletirem. A maioria dos países, a dívida soberana está com taxa de juro negativa. Você põe a grana lá e tira menos. Esse tipo de coisa está provocando um movimento de flight to quality, entre aspas, para os chamados junk bonds, títulos bonds de renda fixa que têm uma capacidade duvidosa em relação ao risco do emissor. Você tem ideia disso? O dinheiro fluindo para esse tipo de título como se fosse a coisa mais segura do mundo. Você tem uma série
de ativos que estão sendo distorcidos por esse excesso de liquidez. Por exemplo, essa mais recente perna de alta no mercado acionário americano é fruto, na maior parte, da recompra de ações das próprias empresas, e não das pessoas, as instituições, os institucionais comprando. As empresas estão destinando os recursos delas mais para recomprar as ações do que reinvestir no próprio negócio. É uma coisa assim, vai acontecer amanhã? Não, mas são sinais que vão aparecendo, é um cenário que vai se deteriorando, e aí é a hora de você adotar uma postura. Por quê? O evento você não controla, mas a sua exposição ao evento você controla. Então você tem que começar a montar o portfólio de uma forma que você tem que se preparar antes desse cenário se materializar. Não adianta chegar à crise. Por exemplo, crise de 2008, para quem não vivenciou, o Uri pode até comentar sobre isso, foi uma das... Isso que eu peguei, bolha da internet 2000, crise asiática, peguei o diabo na terra. Mas em 2008 uma coisa me chamou a atenção. Os títulos de renda fixa, os bonds, chegaram a cair 40% a 50%. 40% a 50%. E aqui, as pessoas estão investindo em tesouro direto, achando que é seguro também. Esses títulos estão lá no topo, estão caríssimos. E as pessoas investindo ele com uma duration grande, com vencimento para 2035, 2045. Sabe o que acontece se tiver uma menor puxada na taxa de juros ou uma expectativa de alguma coisa ruim? Esses títulos caem 30%, 40%. Sem falar de fundos de crédito privado, que tem papéis que não tem liquidez. E se o gestor precisar vender? Então você vê, é o chamado risco médio. Pouco a ganhar e muito a perder, só que a euforia mascara isso. Qual o movimento mais perigoso que tem? É os mercados subindo, é o rally de tudo, e a economia se deteriorando, uma divergência. Só que a euforia te deixa cego. E uma questão que vocês já falaram sobre o Bitcoin ter características semelhantes ao ouro. Até mesmo já comentaram ser o ouro digital. E talvez nem todos se recordem, uma das características que no passado o ouro também já sofreu repressão de governos, já foi falado, já confiscou, né, das pessoas, já tiveram economistas que falaram que o ouro iria a zero, e eu queria saber de vocês algumas dessas características que vocês consideram similares e que colocam o Bitcoin como uma reserva de valor, assim como o ouro. Vamos lá, acho que é uma ótima pergunta e tem tudo a ver realmente com essa ideia de uma proteção numa próxima crise. E até para corroborar o que o Richard falou sobre a motivação da criação do Bitcoin, sim, foi ser uma resposta, uma alternativa ao status quo, ao sistema financeiro vigente, esse sistema onde a gente precisa depositar confiança em entidades centralizadas, depositar confiança que o Banco Central não vai inflacionar a moeda, que os bancos vão guardar nosso dinheiro, não vão emprestar em ondas de crédito, que eles vão guardar a nossa identidade, não vão deixar as nossas informações pessoais serem drenadas por hackers. Então o Bitcoin sim surge como alternativa. E esses 3 pontos que eu falei são palavras do Satoshi Nakamoto, não minha, deixou isso muito claro. E, inclusive, no primeiro bloco, o bloco Gênesis, está lá a manchete, a alusão à manchete do jornal britânico The Times, daquele dia 13 de janeiro de 2008, que dizia Chancellor on brink of second bailout for banks. Então, o chanceler à beira do próximo resgate aos bancos. E que a gente está próximo a ver novamente. Então, a gente vai ter que gravar mais uma mensagem no próximo bloco quando isso acontecer. Mas sim, o Bitcoin é essa a resposta. E aí, quando a gente analisa essas características, por isso que o fato de ele não ser inflacionável, onde essa quantidade é fixa, sim, ele busca replicar essa propriedade do ouro, que é um ativo escasso por natureza, enquanto a gente não encontrar um asteroide cheio de ouro e conseguir trazer para a Terra a um custo plausível, o Bitcoin é até mais escasso que o ouro nesse sentido. É matematicamente e comprovável que não pode ser inflacionado acima do limite máximo de 20 milhões. E aí quando a gente olha, hoje a gente vê os bancos centrais, tá? Tirando o Brasil, que até o Brasil é um dos poucos bancos centrais do mundo que não entesouram ouro, que não tem ouro em reserva. Mas analisando lá desde 71, quando acabou o Bretton Woods, quando o presidente Nixon disse, acabou a conversibilidade do dólar em ouro, azar de vocês, não tem mais esse sistema de Bretton Woods. Desde esse momento até agora, comecinho em 2019, o nível de reservas que os bancos centrais detêm em ouro é praticamente o mesmo, baixou 6, 7%. 50 anos depois de ter colapsado um sistema de conversibilidade numa commodity como o ouro.
Por que isso? É que a pergunta, mas por que os bancos centrais, se realmente a gente precisa, se a moeda estatal é realmente tão boa e o dólar ontem até mesmo teve o secretário do Tesouro americano dizendo que não, que o dólar é a reserva mundial, a gente vai manter esse status para sempre, por muitos anos, e sim, o dólar é a melhor moeda do planeta. Então, se o dólar realmente é tudo isso, por que os bancos centrais ainda tesouram o ouro? Porque, no fim das contas, todos os bancos centrais também desconfiam um dos outros, porque eles sabem que aquele título, aquele passivo do Banco Central americano, ou de qualquer outro Banco Central, pode ser inflacionado, pode ser impresso, quanto mais dólares, hoje nem precisa imprimir mais, é tudo dinheiro eletrônico. Então essa desconfiança está sempre presente. E aí por que o ouro? Porque é o único ativo que não pode ser inflacionado, é um ativo, como o Richard disse, atravessou milênios, guerras, fome, praga, Segunda, Primeira Guerra Mundial, tudo que é desastre, catástrofe na Terra, e ele segue aí não sendo inflacionado. Todos os bancos sabem que em eventos futuros não previstos, crise vai servir como uma espécie de seguro, de rede, de proteção. E, inclusive, eles sabem que os bancos centrais, os outros, num cataclisma, o ouro terá essa aceitabilidade quase universal. E aí a gente olha essas características do ouro e tenta analisar o Bitcoin, ele praticamente reúne todos esses atributos, não é passivo de ninguém, não pode ser inflacionado, não pode ser dado calote. As moedas podem, como o Nixon fez em 71, isso foi um calote americano. O país emergente dá um calote. Os Estados Unidos deu o maior calote da história no mundo inteiro em 71, quando acabou com a convertibilidade do dólar em ouro. Então, olhando essas características do Bitcoin e do ouro, eles são muito semelhantes. A grande diferença é esse histórico milenar que o ouro tem, e por isso a sua estabilidade de valor, a sua grande demanda, a sua grande liquidez. E isso o Bitcoin não tem ainda. Tem apenas 10 anos de operação. Não há forma de de esperar isso do Bitcoin em tão pouco tempo. A gente precisa ainda trilhar alguns anos, talvez décadas, ou até mais, para atingir o mesmo nível de liquidez e estabilidade de valor que hoje o ouro tem. Mas sim, para mim, é o ouro digital com qualidades superiores ao ouro analógico. Concordo com o Urich, e vamos só fazer uma retrospectiva histórica, que às vezes a gente vê algumas análises, principalmente do mainstream, o Bitcoin vai para zero. Então vamos fazer só uma recapitulação dos absurdos que já aconteceram na humanidade que foram esquecidos. Durante a Grande Depressão, depois da crise de 29, 1935, se não me falha a memória, um ato executivo do Roosevelt falou o seguinte, maluco: você tem ouro, você tem certificado de ouro, a partir de agora você tem até tal data para entregar este ouro, que será convertido na cotação estabelecida pelo Estado, e você receberá o correspondente em papel moeda. Ah, mas eu não quero. Você vai pagar uma multa milionária e ainda poder pegar 10 anos de prisão. Isso parece uma ficção, mas foi o ato executivo que aconteceu em 1935. Com quem tinha ouro, porque eles tinham medo das pessoas entesourando o ouro. Dá para acreditar? Olha que coisa surreal. Tá, mais surreal ainda, antes do fim do padrão ouro, você tinha economistas, né? O cara foi até laureado com o prêmio Nobel, etc. Olha a teoria dos caras. O ouro tende a zero, porque no padrão ouro, o que dá valor ao ouro é a moeda estatal e não o ouro em si. Então, a hora que quebrar o padrão ouro, o ouro tende a zero. Dá para acreditar em uma coisa dessa? E aconteceu. E você vê que o Bitcoin, os tipos de ataque que ele sofre justamente é isso. Porque um dos males mesmo é você ter esse controle da oferta monetária e você não ter um limite para gastos, para você fazer o diabo ali. Se você pegar um gráfico que é muito interessante, que é da inflação acumulada dos Estados Unidos de 1800 e bolinha até os dias de hoje, você vê momentos de inflação, deflação, quase que no intervalo lá, uma range. O que acontece? Depois do fim do padrão ouro, a curva vai disparando. Vocês têm uma ideia como isso é brutal ao longo do tempo? Teve um gráfico espetacular que o Urich compartilhou recentemente sobre a nossa moeda real, sendo que o plano real é considerado um dos planos mais bem-sucedidos de estabilização. Então eu queria que você falasse desse gráfico e da perda de poder de compra, para as pessoas terem ideia, né? Em um intervalo menor, imagina de um século. Em 25 anos de história do real, o nosso real, uma nota de 100, hoje compraria apenas R$16,70. Então uma perda de poder de compra de mais de 80%. A nossa moeda real, que é um sucesso de estabilização monetária.
É realmente bizarro. Não é uma novidade, né, os estados e governos tentarem reprimir alternativas à moeda estatal. E volta e meia, quer dizer, com muita frequência a gente vê até no mercado alguns economistas falando, não, mas o governo vai lá e salva empobrecendo as pessoas, desvalorizando as moedas que as pessoas utilizam. Então, na verdade, está jogando as pessoas a escassez, a pobreza cada vez maior e não ajudando, na verdade. E um ponto também bastante interessante que eu gostaria que vocês comentassem sobre a questão do desenvolvimento aí do Bitcoin, na questão de preços, o que vocês visualizam no atual cenário e da importância das outras criptomoedas, das altcoins, para o amadurecimento realmente da adoção, talvez, aí no futuro, das criptos para mais negócios. Vamos lá, então. A questão de preço, fazer previsão de preço é complicado, eu prefiro não fazer previsão de preço, mas acabo sempre fazendo. O que acho que é importante, como eu falei, né, eu vejo sim o Bitcoin como um potencial ativo de proteção numa próxima crise, ou vejo ele como um potencial ouro digital. Por que eu friso sempre potencial? Porque é muito recente, ainda tem essa volatilidade alta, e é engraçado porque quando a gente analisa o ecossistema como um todo e olha a tecnologia, para mim a tecnologia está cada vez melhor, mais robusta, mais antifrágil. É realmente uma análise fundamentalista da qualidade do protocolo, é impressionante, impressionante. Agora, os mercados e as plataformas, as empresas, mundo afora, onde o preço é descoberto, onde ocorre negociação, para mim não atingiu o mesmo nível de maturidade e evolução que a própria tecnologia. É como se a gente dissesse que o ouro é espetacular, está aí escasso, não pode ser inflacionado, a gente faz moeda, tudo, é maleável, divisível, homogêneo, etc. Mas os mercados onde o preço do ouro está sendo negociado, é manipulado pra caramba, não tem liquidez, não é confiável. Então, por isso é preciso separar de um ponto a tecnologia, de um lado a tecnologia, de outro, onde o mercado descobre o preço e onde o ativo é negociado. São coisas distintas que sim se interrelacionam. E nesse momento, ainda para mim, infância do Bitcoin, precisa ter esse cuidado, e por isso a gente vê ainda tanta volatilidade, e porque também há incerteza quanto o futuro e a adoção do Bitcoin como um ativo global, como um meio de pagamento também. Mais uma vez concordo com você, é difícil discordar hoje. E a importância do ecossistema, por que eu gosto tanto do Bitcoin e das criptomoedas? Porque a forma como ele foi construído se aproxima muito de um sistema natural. Na natureza, tudo começa pequeno e vai se desenvolvendo. Você não vê uma espécie nascer já adulta ali e acabou. Não, nasce um bebê, um filhote, e o Bitcoin nasceu pequeno, foi se desenvolvendo, foi surgindo um ecossistema em volta dele. Então imagina que o Bitcoin está na primeira camada, está na gênese. Acima dele tem uma outra camada que estão as altcoins. As altcoins estão lá para fazer uma série de experimentos. Muitos vão dar certo, outros vão dar muito errado, algumas vão ser até extintas. Só que essa fonte de aprendizado vai sendo incorporado pelo Bitcoin que está lá sozinho na primeira camada, de uma forma conservadora e lenta no protocolo dele. Ou seja, o Bitcoin não precisa se expor ao risco de ruína. Ele pode ficar como um mero observador da camada de cima, onde tem os experimentos, e incorporando aquilo que funcionou, aprendendo com aquilo que deu errado. Então ele tem o que a gente chama de convexidade natural de longo prazo. Muito mais vantagem que desvantagem, porque ele não precisa estar exposto. E isso está muito ainda na infância, né? Está se desenvolvendo. Como o Ulrich colocou bem, se olhar a rede em si, está cada vez melhor, violável. O que acontece em volta da rede, você tem uma série aí de problemas. Mas aí vem aquela questão. Eu devo, então, criar condições para que não aconteça nada e seja um mundo maravilhoso? Não! O sistema antifrágil é aquele que tem partes frágeis que se sacrificam pelo sistema. Por quê? Porque é fonte de aprendizado. É assim que você vai aprimorando. Então você tem que ter partes que são frágeis, que elas vão cometendo erros, e aquilo, o restante da rede, como é distribuída, ela sobrevive e aprende com aqueles erros. Agora, no sistema financeiro mundial centralizado, se um bancão aí quebra, o que acontece com essa? Então, esse é o problema da centralização, contamina toda
a rede, né? E falando que a Tatá colocou antes, sobre os bancos centrais e os governos salvarem, tem um termo na medicina que foi trazido no livro Antifrágil do Nassim Taleb que chama iatrogenia. Iatrogenia é quando o efeito colateral da solução, do remédio, é muito pior do que a própria doença. Então o cara lá tinha um problema, uma doença, você vai lá, resolve ou dá um remédio e o efeito colateral daquilo é muito pior. Você mata o cara. E o sistema financeiro mundial é totalmente isso. Eles incorrem nesse problema da iatrogenia, quando as soluções são propostas, né, os efeitos colaterais são muito piores do que o próprio problema. Só para voltar a um ponto que é importante, a questão do confisco do ouro, né? Foi pelo Franklin Delano Roosevelt, presidente americano. Então, os Estados Unidos, land of the free, home of the brave, então, terra da liberdade, e os americanos só puderam ter ouro de novo, possuir ouro de novo, em 1975, 40 anos depois desse confisco. E o pior, foi confisco a uma paridade determinada pelo governo. Numa semana depois do confisco, o governo foi lá e desvalorizou a paridade do dólar. Então isso foi nos Estados Unidos. E o que é interessante, ontem, para mim é até irônico, né? Eu mencionei a fala do secretário do Tesouro americano ontem, né? O Steve Mnuchin, nem sei pronunciar o nome dele direito. Mas ele falando sobre o dólar, que é o padrão dólar, a moeda de reserva mundial, etc. e tal. E aí depois ele começou a falar das políticas de combate ao financiamento ao terrorismo, etc. E o que é o GAFI, que em inglês é o Financial Action Task Force. E dizendo que hoje as políticas do GAFI no mundo inteiro são consideradas como gold standard, então padrão ouro. Eu fiquei pensando, pô, o cara está falando do dólar, isso é uma moeda de reserva, aí se refere a uma política tal que seria o gold standard, querendo insinuar que é o melhor padrão possível, é o ideal, é o ótimo, mas quando a gente aplica o gold standard, padrão ouro para a moeda, não, aquilo não é ótimo, é uma relíquia arcaica, é bom mesmo, o papel moeda que pode funcionar. É uma ironia completa. Não, eles insinuam também como se nunca houvesse crime antes das criptomoedas. Os crimes começaram a ocorrer agora. Lavagem de dinheiro, corrupção, nunca houve com o Fiat Money. Nunca. Importantíssimo. Esse ponto, até eu quero enfatizar que a Tatá trouxe esse ponto, porque eu escuto essa crítica já há pelo menos 6 anos, desde que eu comecei a estudar esse mercado, essa tecnologia, dizendo, o Bitcoin, as criptomoedas foram criadas para fomentar o crime online. Aí as pessoas dizem, imagina o Gedel lá com as 50 ou 55, 60 milhões de dinheiro na mala, nem precisaria de dinheiro papel, basta usar o Bitcoin. E quando vem essas críticas, eu comecei a pensar recentemente, e na verdade é justamente o oposto. O objetivo da criação do Bitcoin é evitar que até G10 surjam no mundo. Então não é possibilitar o crime, ao contrário, é evitar que ele ocorra. Porque como é que o Gedel conseguiu lá 50 ou 60 milhões de reais em moeda? Tinha algum comparsa na Caixa, algum comparsa no Banco do Brasil, algum comparsa em algum outro lugar. É dessa forma que ele coopta o sistema e consegue, sim, praticar a corrupção. Mas o Bitcoin ataca a raiz e não o sintoma. E querer acabar com papel moeda, querer acabar com criptomoeda, etc., é atacar o sintoma da corrupção e não a causa. E para quem tem expectativa de governos cooperando com o ecossistema de criptomoedas, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que isso é uma ilusão ou que é um caminho que vai ter que ser encontrado? O que vocês pensam e o que vocês recomendam para as pessoas que estão aqui hoje, para quem está começando, quem quer começar a investir e ter criptomoedas, o que vocês recomendariam? Primeiro, né, estudar, né? Você tem que saber aonde, né, com o que você está lidando. Eu sempre friso isso em qualquer classe de ativo, conhecimento de base. Você vê que você teve um movimento agora no mercado acionário, que sei lá, não sei nem como eu estou vivo ainda, que foi o desdobramento das ações do Banco Inter e que muitas pessoas leigas confundiram aquilo e acharam que a ação tinha ficado barata, e aí começaram a comprar até mais. Que é um simples movimento de desdobramento de ações, uma coisa básica. Então, conhecimento de base, você tem que ter a responsabilidade, né, pela custódia, estudar as formas de wallets, né, as exchanges que tem, saber como se expor, compor, pensar dentro dessa exposição, dentro do seu portfólio global, com outras classes de ativo, como é que você vai encaixar isso, saber trabalhar a opcionalidade. A opcionalidade são as alternativas que você tem que ter na manga para você vencer independente de qualquer cenário.
Então, quanto que eu vou manter de percentual de recursos em caixa, etc. Vou trabalhando os movimentos do mercado para você não perder nenhuma noite de sono, porque também tem esse problema, né? Como o mercado de criptomoedas não desliga, as pessoas, às vezes, o cara nem dorme mais, o cara fica 24 horas por dia, domingo a domingo, alucinado lá, ganha, perde, não é assim a forma correta de você se expor, compor um bom portfólio. Então, tem que ter o conhecimento de base, saber se expor, ter opcionalidade, e aí as coisas vão se tornando naturais e seguras, né? Vai indo, e com sinais que estão pela frente, você tem que ter... Para mim não tem aquele debate, ouro ou Bitcoin, não tem essa, pô, é os dois. Você tem que ter ouro e Bitcoin, ponto. São os seus seguros, né? Sua proteção, não é nem para você querer ganhar ou especular, é para você sobreviver. Porque a sobrevivência não é um mero luxo, é uma necessidade. Porque o mundo, você tem uma trajetória dinâmica, e uma vez que você bate na barreira da ruína, acabou, é game over. Você não tem máquina do tempo, você não vive em universos paralelos, então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente, nos investimentos, despreza essa questão dinâmica de uma vez que você bate ali, você toma um game over e acabou. Você está na ruína. Não, você tem que se expor de uma forma que você se mantenha no jogo, cometa erros que não te tiram do jogo, você tem ganhos consistentes no médio prazo. Então sair dessa loucura aí de curtíssimo prazo, loucura, porque ou você opera o mercado ou o mercado opera você. Então pensar nesses termos, e agora, como eu disse, estamos com sinais se alinhando e estão ficando cada vez mais, né, visíveis. Né? Se você se permite, o mercado fala com você, ele te dá o alerta. É igual aquele livro lá, Arte da Guerra do Sun Tzu. Não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Pode ser surdo, mas se não for cego, você vê lá o relâmpago, diferença da velocidade da luz e do som, você fala, opa, vai vir alguma coisa. E as pessoas estão desprezando, né, esses alertas. Por quê? E é engraçado, né, Luiz? Eu sempre faço questão de falar isso, eu tenho que falar. Em meados de 2015, quando eu dei uma entrevista para a Infomoney, falando que vinha um mercado de alta nas ações, que era a última perna de baixa, eu só levei pedrada. Tiraram o print, vamos rir eternamente. E essas mesmas pessoas são agora as mais eufóricas. Os caras viraram cheerleader, sabe, desses jogos esporte americanos. E virou pecado falar que vai cair. Não é engraçado, né? E eu ainda coloquei na entrevista. No futuro, chegará o dia quando eu falarei que o mercado de alta está se esgotando, as pessoas, os filhos da alta vão jogar pedra em mim. Porque tem os filhos da baixa, né, depois do bear, e os filhos da alta. Então, toma muito cuidado com isso, pessoal, fiquem de olho nos sinais, não desprezem, e o Bitcoin é uma alternativa, é um seguro contra esse sistema financeiro extremamente centralizado, e a brincadeira está acabando. Não sei se vocês viram, eu recomendo também um outro vídeo espetacular, o Urich pode falar sobre isso, a palestra que o Urich fez, mostrando, né? É o fim do ciclo ou o ciclo do fim. Queria que você até comentasse para as pessoas entenderem a irracionalidade, até em algumas startups, unicórnio, que a gente bate palma, acha bonito, né? Mas como elas foram construídas e a insanidade que está esse mundo. Com certeza. Eu ratifico as palavras do Richard, acho que essas dicas de como se expor ao mercado, elas são fundamentais. Até perguntar aqui, quem de vocês verifica o preço do Bitcoin, das criptos, de noite ou de madrugada? A turma do Corujão hard. Cuidado, isso pode ser um sintoma. Mas é por isso que realmente é importante esse viés de como se expor ao mercado, como investir em criptomoedas, porque senão você perde o sono, talvez perca o carro, a casa, a família, a tranquilidade mental, e é porque você está fazendo a coisa errada. Então é realmente importante. Mas quando eu olho essa transformação tecnológica, e esse para mim foi o primeiro viés, a forma como eu encarei, por isso eu me tornei um grande entusiasta e fascinado pela tecnologia, porque o que eu intuía que eu estava presenciando o nascimento do dinheiro, de uma nova moeda, que era a evolução monetária que foi interrompida pelos bancos centrais e pelos governos, sendo agora retomada por uma tecnologia distribuída que não pode ser cesseada no seu cérebro. Então esse foi o meu viés. E é curioso como a gente faz essa análise da evolução das diferentes mercadorias que foram utilizadas como moeda,
Moeda é um produto, uma mercadoria que é escolhida, adotada no mercado livremente, não é definida por decreto, por governos, por mais que eles possam, às vezes, fazer isso, mas a moeda nasce no mercado. E vários produtos ao longo da história foram se tornando moeda e foram descartados num processo evolutivo e concorrencial que nunca acaba. A prata foi moeda, o ouro foi moeda, hoje não é mais moeda corrente, de novo, porque foi interrompido o processo de evolução. E eu acho que agora o Bitcoin representa novamente a retomada dessa evolução no mercado de moedas, no mercado altamente competitivo e que não se encerra nunca. Talvez o Bitcoin se torne a moeda mundial daqui um meio século ou um século, e talvez daqui 200, 300 anos, outra coisa superior ao Bitcoin venha a suplantá-la como moeda. De novo, é um processo competitivo e que não acaba nunca. E eu gosto de lembrar uma frase do Hayek, no livro dele, A Desestatização do Dinheiro, onde ele advogava a concorrência irrestrita no mercado de moedas. Ele dizia, até tem uma entrevista dele, eu coloquei num vídeo meu no YouTube, onde ele dizia o seguinte, que ele tinha desistido de tentar consertar esse sistema imposto pelos governos. Que a gente jamais teria uma moeda decente novamente enquanto não se eliminasse o monopólio de emissão de moeda pelos governos. Isso foi o que ele disse. E mais, o que eu achei mais bacana é que ele previu também o surgimento de algo diferente, que numa das frases, no final do livro, ele fala que a gente, em algum momento, encontrará uma forma de dinheiro ainda superior ao ouro que hoje nós temos. E para mim o Bitcoin representa exatamente isso. É evolução, é um dinheiro tecnologicamente superior. Então veja que a análise que eu estou fazendo aqui é muito mais de longuíssimo prazo. Então, de novo, não vamos colocar a casa agora para botar tudo em Bitcoin, vender a casa para colocar tudo em Bitcoin. A análise que eu faço é realmente de muito mais longo prazo. E aí quando a gente analisa, entende a evolução monetária, o que é a moeda em cada tempo, isso para mim a moeda seria muito melhor, de novo eu cito Hayek, se a palavra fosse mais um adjetivo e não um substantivo, descrevendo uma qualidade que certas mercadorias têm em maior ou menor grau, dependendo do lugar, dependendo do tempo. Então é uma qualidade, algo é moeda naquele instante, mas não é moeda para sempre. E quando a gente olha hoje esse sistema financeiro completamente monitorado, controlado, e de novo, mesmo com essa desconfiança entre bancos centrais, eu vejo que respondendo a pergunta da Tatá, até mesmo governos em algum momento vão olhar para o Bitcoin e dizer, opa, eu acho que aqui tem alguma coisa interessante, porque eu estou aqui gastando rios de dinheiro com um cofre, um bunker, com caminhões para fazer essa logística e custodiar esse ouro. Será que o Bitcoin não pode ser algo que desempenhe uma função tão similar quanto a um custo muito menor e com maior segurança? Talvez seja. E hoje não há, isso falando apenas do ativo, e hoje não há um sistema de pagamentos realmente neutro e imparcial, porque até isso o Bitcoin é. Hoje o sistema financeiro depende praticamente do SWIFT, que é um sistema de mensageria entre bancos mundialmente. Mas o SWIFT sofre forte influência dos Estados Unidos, que agora que estão impondo sanções em vários países, como o Irã e a Europa não consegue fazer pagamentos ao Irã porque os Estados Unidos não gostam. Isso tem repercussões geopolíticas também. Então, não apenas como um ativo não inflacionável e não confiscável, mas também como um sistema de pagamentos realmente internacional, neutro e apolítico, eu acho que o Bitcoin será até adotado por governos. Ironia do destino. E um aspecto que eu considero essencial para esse mercado, para o amadurecimento, acompanhando vocês dois, é que vocês são muito entusiastas, sim, mas não se juntam nem à euforia, nem ao pânico. Inclusive, no fundo, né, que